Sai, sai, mais rápido. Cadê a lista aí? Saiu, né? Cadê Bia? Bia, mensagem aqui dele. Não, Bia, a mãe já saiu. Gente, quando nós vimos que teríamos uma reunião menor por conta das pessoas que estão em Araraquara, ficamos na dúvida entre, primeiramente, cancelar a reunião e, em segundo lugar, fazer alguma coisa diferente, com um perfil diferente. E nós entendemos que nem todos podiam ir a Araraquara, mas não é justo tirar da gente a oportunidade de estarmos juntos e adorarmos o Senhor aqui, né? Então, eu conversei com o grupo, os jovens só, tem lá e resolve para mim, filho, tá? O grupo dos jovens que estavam aqui, que sabiam que estariam aqui hoje, né? E, a proposta que nós tivemos é de fazer alguma coisa em que possamos testificar aquilo que a unção tem ensinado para nós. Porque um mês atrás, 2 semanas atrás, 3, desculpe, nós falávamos sobre como a unção ensina todas as coisas. Você é uma pessoa ungida com o Espírito Santo e esta unção nos ensina. Nós não sabemos como operar nas coisas do Espírito, nós estamos aprendendo, né? Mas a unção ensina todas as coisas. Tá tudo bem? Então, a nossa ideia era trabalhar em cima disso. E então, resolvi abrir aqui. Eu falei para eles que todos deveriam ter algum texto em mãos e mais ou menos no esquema da reunião que vocês faziam lá na casa do Tiago, fazer alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Né? Mas a ideia é que você possa compartilhar de que forma a palavra de Deus tem sido aplicada na sua vida e tem surtido efeito. Porque a palavra de Deus tem de surtir efeito. Eu não posso falar para o outro lá fora que Jesus pode transformar a vida dele pela palavra se eu não experimentar essas verdades na minha vida. É uma incoerência. Né? Então, Jesus uma vez falou, em João capítulo 7, que se as pessoas quisessem colocar os ensinamentos dele em prática, elas saberiam se o que ele estava falando era de Deus ou não. E só tem um jeito de a gente saber, é colocando em prova a palavra de Deus. Então, quando Jesus fala assim, fazei prova de mim, ali ele fala sobre os dízimos de Malaquias. Mas eu tomo a liberdade de aplicar em outras áreas da vida. A palavra de Deus fala certas coisas e a gente tem que aprender a colocar em prática. Eu conto uma experiência e duas, na verdade, e depois eu passo a palavra para vocês, né? As duas experiências se referem ao ano de 95. Faz bastante tempo, eu não tinha cabelo branco naquela época. Ou se tinha, não sabia. Naquela ocasião, em 94 eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo lá na igreja do Brás. E em 95 o Senhor deu uma palavra na Bíblia para que a gente se desligasse da igreja e fosse para outro lugar. A gente sabia que a gente ia primeiramente para uma outra igreja, que a gente não sabia qual era, e que foi palavra profética. A palavra é que a gente ia sair para um lugar, para uma igreja, a gente ia ficar um certo período ali, e depois o Senhor ia nos levar para o lugar que seria definitivo. A gente não tinha ideia de fazer água da rocha, nem reunião em casa naquela época. A gente foi para a igreja Maranata, lá na Vila Formosa, sabendo que ali não era o nosso lugar, mas era um tempo de treinamento, era um tempo de ensino que Deus tinha com a gente. E, de fato, ali nós ficamos 9 meses. Também, quando a gente entrou, a gente não chegou ali pensando que a gente ia sair logo. A gente entrou e a gente foi logo trabalhando, fazendo o trabalho de Deus ali, né? E pelo tempo que o Senhor determinasse. E, de repente, o Senhor falou... Na verdade, houve uma série de circunstâncias e não foi mais possível permanecer ali dentro. Nem foi porque a gente quis sair, nada disso. Mas nessa época a gente já tinha reunião em casa. E ela já estava começando a prosperar. Então, nós continuamos e depois virou igreja, né? Então, aquele ano de 95, para mim, foi um ano muito especial, porque eu tive algumas experiências com Deus em 94, 95, que foram muito marcantes. Eu conto duas rapidamente aqui. Eu vou contar primeiro a segunda, tá? E depois, em segundo, eu conto a primeira.
Então, quando nós fomos para a igreja lá, eu tinha um equipamento, né, com os teclados, eu tinha um amplificador Meteoro dessa altura, assim, que era uma bomba muito grande, Edu. 4 entradas desse tamanho, assim, né, um falante de 15, assim, muito doido. E era para teclado, então ele aguentava bastante pancada mesmo. Lotava o porta-mala só com aquele negócio lá, né? E, e era muita coisa para carregar, né? Então, primeiramente, a gente ia lá para ajudar, colocava no carro todo domingo, tirava todo domingo, punha domingo, tirava domingo, MIDI, teclado e tudo, né? Coisas que a gente faz quando você tem até uns 30 anos, depois você não faz mais. Não dá mais, né? Mas aí, quando eu vi a gente entendeu que era para ficar ali por um tempo, eu peguei o material e o pastor colocou ali para ajudar no louvor e eu deixei lá, né? A igreja ficava aberta durante o dia. Eu tinha um aparelho de mídia assim que era meu xodó, era um Canvas, um MIDI laranjinho, uma gracinha assim, né? Era meu xodózinho, aquele Canvas. O equipamento ficava todo montado lá, né? Mas a igreja ficava aberta durante o dia. E às vezes a secretária ficava trancada na sala, às vezes tinha gente atrapalhando, às vezes o pastor se trancava lá no fundo e ninguém via. Um belo domingo, sei lá, era mês de outubro, setembro, assim, nós aparecemos lá na igreja e não tinha mais o aparelho lá. Alguém havia entrado durante o momento em que ninguém viu, pegou o equipamento e levou embora, né? E eu fiquei muito triste, porque eu gostava do equipamento, né? Você tem equipamento e ninguém gosta de ser roubado. E eu fiquei muito triste porque tá lá na casa de Deus. Eu não estava usando o meu bel prazer. Estava usando para glorificar Deus. E roubaram lá. E o pastor Ricardo me ensinou um versículo que eu não conhecia, embora eu já houvesse lido a Bíblia várias vezes. E ele leu Provérbios, capítulo 6, versículo 31. Provérbios, capítulo 6, versículo 31. 30 e 31. Ele fala assim: não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando for encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens da sua casa. Obviamente eu não sabia quem tinha entrado, mas o pastor Ricardo ele tinha essa compreensão e a unção que ele específica que ele tinha de tirar das frases verdades espirituais e aplicá-las. E ele era um homem que gostava muito de guerra espiritual. E ele me ensinou esse versículo. Quando você denuncia o ladrão, ele tem que devolver 7 vezes mais. Obviamente eu não ia procurar o sujeito que levou o aparelho embora, mas eu sabia que alguém roubou da casa de Deus uma coisa que pertencia a ele. E eu fui orar na minha casa. Eu falei: Satanás, é o seguinte, você pode me devolver 7 vezes mais. Você vai me devolver 7 vezes mais. Eu não quero saber como, mas você vai devolver. Passou o período, o pastor Ricardo foi aos Estados Unidos, né? Ele é norte-americano, tem cidadania, e ele esteve nos Estados Unidos e ele voltou, né? Eu tinha pedido a ele que arrumasse um outro aparelho, eu falei que eu ia pagar para ele, por um MIDI, né? E ele retornou de lá, né? Ele retornou e trouxe o MIDI e ele trouxe um órgão da Oberheim, que simulava um órgão Hammond, uma caixinha lá também de MIDI, né? E evidentemente que o valor era muito maior do que o do Canvas que eu tinha perdido. Mas um ele trouxe para a igreja e o MIDI ele trouxe para mim. Eu falei que eu ia pagar pelo MIDI, ele falou: você não vai pagar nada. Esse MIDI é esse que está aqui até hoje. Na verdade, ele é igual aquele Canvas que eu tinha, só que ele é 2 vezes o Canvas, porque ele tem 2 entradas. Eu pedi um e vieram 2. E de repente deu a louca no pastor, no meio de um culto, ele falou, no meio do culto, estava lá, ele pregava e eu estava lá fazendo os acompanhamentos no fundo e tal. Ele vira e fala: Fábio, aquele órgão é seu agora. Do nada, assim, não era o tema da pregação, tá? Dar presente para os outros, não era sobre isso que estava falando, né? O órgão não funciona mais, passou muito tempo, você não encontra a fábrica aqui e tudo mais. Mas naquela época eu senti que Deus estava dando uma vitória. E eu aprendi um versículo. Nós somos roubados muitas vezes, o diabo tem que devolver 7 vezes mais. Isso é um princípio espiritual. E eu aprendi então que há certas sentenças na Bíblia que a gente precisa entrar no quarto e orar. E verdades espirituais se cumprem sempre. A unção ensina todas as coisas. Uma outra experiência que eu quero contar rapidamente foi também desse ano, alguns meses antes. Meu pai sempre fala da viagem do México. Alguns já ouviram falar do México, meu pai já contou várias vezes, mas essa geração que está aqui nunca ouviu.
E nós tínhamos o que haveria é o seguinte, haveria uma semana de conferência lá no México, dessa igreja Maranata, porque é uma igreja que tem em vários países da América, e nós éramos o único país de língua portuguesa, e era a primeira vez que alguém de língua portuguesa poderia participar desse congresso lá no México. Mas você sabe, o México é um país muito católico, e bem católico mesmo. E lá no consulado, eles têm lá nos jardins, ele tem dentro do muro uns jardins, e lá eles têm umas estátuas das entidades que eles adoram, miniaturas assim espalhadas assim, né? Quando eles foram entrar com a papelada para o visto, mais de um mês antes da viagem, passagens compradas, né? A mulher foi perguntar para o meu pai por que que nós íamos. Ele tinha cerca de 15 passaportes na mão. Por que que nós íamos? E o meu pai falou a verdade. Meu pai falou: nós vamos lá para uma conferência evangélica. Aí ela falou: evangélico aqui não entra, vocês não vão. E bateu o martelo. Ainda quando perguntaram para o meu pai: o que, que foi que você disse? Ele falou isso. Ele falou: mas não era para falar isso, era para falar que era de turista. Meu pai falou: mas eu ia mentir? A gente não vai subir nas pirâmides lá dos Aztecas. A gente vai. Se bem que depois teve um pessoal que foi lá visitar, mas não era isso, não era o programa. A gente não vai fazer turismo pelo México, a gente vai para uma conferência. Se tivesse dito, nós vamos dito como turistas, estava feito. Então começou uma briga e a igreja toda começou a entrar em oração. E eu liderava o louvor naquele lugar. E tinha culto quarta, sábado, domingo, quinta, sábado, domingo, sei lá o quê. E eu todo culto eu fazia louvor de guerra. Socava o diabo de tudo que era jeito, porque ele tinha que entregar esse passaporte bendito, esse visto para a gente ir embora. Primeira semana, segunda, ligava, pastor, alguma novidade? Nada, 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 nada. E a mulher tinha dito que ninguém ia de forma nenhuma. Quando chegou a última semana, eu desanimei. Eu tinha orado já por aquele evento. Eu, tinha, eu tive visões. Eu tive visões do que eu ia fazer lá. Mas até então a última palavra é que a gente não ia. E eu falava: Deus, mas eu estou vendo essas visões. Como é que funciona isso aí? O Senhor está me mostrando o que vai acontecer naquele lugar, mas a gente não vai. Até então a gente não vai. E teve um momento em que eu me senti muito falso. Eu falava: Deus, eu não posso dirigir louvor de guerra e dizer que o Senhor vence todas as batalhas se o Senhor não puder vencer essa. General, o caminho de Deus é perfeito. Nós estamos cantando de guerra aqui, dizendo que o Senhor vence sobre todas as coisas. Nós queremos lá para adorar o teu nome. Há uma incoerência nesse assunto todo. E quando chegou a véspera, eu desisti. Eu desisti de tudo. A véspera da viagem. Eu desisti, eu falei: não tenho o que fazer mais. A palavra era não, a sentença era não. Tinha reunião, já tínhamos reunião na nossa casa naquela época. E meu pai ia fazer a reunião, né? E naquela tarde eu estava muito mal, me tranquei no quarto, falei: não, era julho já o mês, né? Falei: não quero mais saber de nada, eu não posso fazer isso aqui, porque é uma coisa que não funciona. Vou ficar mandando o pessoal cantar um negócio e não funciona. Eu vou abrir mão disso. E disse que abriria a mão mesmo. Tanto que na reunião eu não fiquei. Fui embora para o shopping center. Vamos fazer reunião, eu vou lá para o shopping. Entrei no shopping e fiquei lá. Estava tendo uma inauguração de uma festa, de uma loja muito chique, uma coisa assim do outro mundo, e eu via as pessoas com aquelas roupas lindíssimas, aquelas taças assim, e eu sentado lá de fora olhando para aquilo lá, né? E a voz começou a falar comigo. E ela falava: você não é desse lugar. Isso que você está vendo não tem nada a ver com você. Te chamei para outra coisa. E eu falava com Deus: não pode ser verdade, porque eu fui lá, fiz um mês adorando o Senhor, fizemos jejum, etc., e não aconteceu nada. Nada. Mas eu entendi que ali não era o meu lugar. E eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, não sei se foi a mãe que falou: pastor Ricardo ligou para você e tem uma palavra. Você ligar para ele. E eu liguei. E ele me disse assim: nós conseguimos. O visto sai amanhã, que era o dia da viagem, na sexta-feira. O visto sai amanhã. Você está dentro ou está fora? Só que eu vou precisar de tua ajuda. Você está dentro ou está fora? Estou dentro. Meu pai tinha conversado comigo aquela tarde. E ele falou o óbvio, mas o óbvio que a gente nunca pensa. Se você quer uma ressurreição, o que tem que acontecer primeiro? Tem que ter a morte. Ninguém quer enfrentar a morte, mas você quer o milagre da ressurreição, vai ter que ter a morte. Você quer
Quer a restituição? Primeiro vai ter que ter o roubo. Você quer a cura? Primeiro vai ter que ter a doença. Você quer o milagre? O milagre só acontece quando você não tem mais o que fazer e você anda no plano do impossível. Enquanto é possível, não é milagre. Milagre é só quando a gente não tem mais o que fazer. E eu fiquei espantadíssimo, porque era tão verdade, e eu nunca tinha parado para pensar naquilo. E foi o que ele pregou aquela noite. E eu fui embora. Né? E eu volto e tinha esse telefonema. Então, a minha tarefa, porque todo mundo ia ter uma tarefa, a minha tarefa era ficar lá na igreja Vila Formosa esperando chegar um fax. Gente, eu nunca operei um aparelho de fax na minha vida. Eu nunca recebi um fax, nunca mandei um fax, nunca tinha visto, eu não sabia para que servia, qual botão apertava. Juro para vocês, eu não faço a menor ideia de como funcionava aquela tranqueira lá. Assim, zero, assim, nó cego total de fax. Né? Era o tempo do disquete ainda. Você acha que eu ia saber usar um fax? Jamais. E eu tinha que ir lá e receber um fax. Eu tinha que pegar o fax. E eu não sei, eu tinha que mandar, eu tinha que receber e mandar para o consulado. Era alguma coisa assim. Eu não sabia receber, quanto mais mandar. Eles tinham que mandar para a igreja, a gente ia enviar para lá, para eles receberem, etc. E você sabe, o consulado fecha às 14 horas. Tinha um problema. O México tem fuso horário, 2 horas. Mas, então, na verdade, quando eles abrissem lá às 10 horas, aqui já era meio-dia. Então, nós tínhamos um espaço de 2 horas para dar tudo certo. E eu ia ter que ficar sozinho na igreja esperando o bendito chegar. Naquela noite eu não fui dormir, fui ver a televisão e naquela época ele tinha um programa evangélico lá, da Renascer, um clipe gospel, sei lá o que era, e eles tocaram um vídeo do Carman. O pessoal não gosta de ouvir o Carman. O Carman é estranhíssimo. As músicas não são nem tão bonitas assim. Mas o Carman foi um homem que aprendeu a usar o louvor em guerra. E ele tem umas revelações sobre as coisas de Deus que eu não vi nenhum outro ter e para escrever. Não é nem bonito de ouvir, porque é tudo falado, o tempo todo falado, falado. Ele põe o fundo musical e ele faz várias apoteoses, uma coisa muito estranha que ele faz, muito alegórico. E tem um vídeo dele em que ele coloca o diabo conversando com o demônio. É horrível, você vê o diabo lá, chifre, tridente, assim, muito estereotipado, e o demônio conversando, o demônio falando de como ele tá semeando e fazendo seus trabalhos pelo mundo, mas tem um problema só. Ele vai prestando um relatório para o diabo, né? Mas tem um problema. O problema é que tem um pessoal que está se reunindo para orar. E esse pessoal está destruindo os planos dele. Aí o diabo vai falando, não, você tem que ir lá, meter medo, não sei o quê, conta uma porção de coisa, né? E o demônio falando, a gente já tentou tudo que você mandou a gente já fez, mas não está dando certo, porque eles estão orando para o reavivamento. Aí o diabo fica endemoniadíssimo, ele fala, não dá, orar por reavivamento não dá certo, porque acaba comigo, acaba com nossos planos, com as nossas pretensões, sempre me estragou. E o diabo no final fala assim, você tem de voltar lá e dizer para eles o passado deles, como eles foram esquartejados, como eles foram cerrados ao meio, como eles foram perseguidos, como eles foram jogados no circo romano. E aí o demônio respondia para ele, mas você sabe o que eles respondem quando eu conto o passado deles? Eles contam qual vai ser o seu futuro. E eu estava vendo essas coisas, e aí, por causa de uma música que nem é tão bonita, porque na verdade é toda falada, o Senhor foi acendendo o fogo de novo dentro do coração. Então, no dia seguinte, eu estava lá, e enquanto não chegava o fax, eu abri essa Bíblia aqui. E eu comecei a orar todos os salmos, do 1 ao 11. Eu li o salmo, eu orava o salmo. E o Senhor me fez passar por um momento de reflexão, em que eu disse isso que a gente canta aqui. O cântico é antigo demais, mas quando eu canto em todo o tempo, eu louvarei o Senhor, vocês não sabem, mas para mim tem uma história. Eu amo cantar esse louvor. Ele tem uma história, porque foi o dia em que eu disse para Deus de joelho naquela sala, pode cair o mundo, pode virar de ponta cabeça, o meu louvor o Senhor vai ter para o resto da minha vida. Quer eu vá ao México, quer eu não vá ao México. Quer o avião abra, quer o avião não abra, o meu louvor o Senhor vai ter. São orações que você faz escondidas e que Deus ouve. E meu coração ficou em paz. E eu orava os salmos e eu percebia muitas coisas eu achava que Deus tinha que fazer como eu esperava. Quando eu tinha que aprender a submeter a minha vontade ao Senhor, para um dia poder liderar o louvor em algum lugar. São lições específicas. Não é como eu quero, é como Ele quer.
Então, quando eu canto em todo o tempo, eu sei que eu estou cantando nos tempos ruins. Porque nos tempos bons é fácil louvar a Deus. Mas é nesses tempos ruins que eu vou pôr a cara no chão e vou louvar mais do que antes. Porque é daí que vem minha força. Bem, naquele dia, a mulher lá no México, que tinha que abrir o consulado, ficou doente e não foi pela manhã. Ao meio-dia, eu estava esperando, mas às 10 horas o consulado não abriu lá. Às 2 horas o consulado fechava aqui. Mas ao meio-dia ela chegou lá e mandou o fax às 2h05. E eu não consegui receber o fax porque eu nunca tinha operado a máquina de fax. Eu tive que ligar para o médico, eu nunca falei espanhol na vida. Mas de algum jeito ela entendeu meu português, porque eu falei português mesmo. E ela mandou de novo. Aí eu consegui receber, imediatamente eu repassei. Nesse momento que a mulher já tinha fechado a porta e tinha dito, pode ir embora, que não vai acontecer mais nada. E ela teve que abrir a porta de novo e falar, Senhor, chegaram as autorizações. No mês de julho, foi a única vez que eu me lembro de ter visto chover granizo em São Paulo. Naquele dia, Deus fez chover granizo e inundar a cidade. Em julho. Inundou a cidade de São Paulo. E todos nós chegamos atrasados ao aeroporto. Meu pai tem a história dele, com as experiências que ele teve com Deus, porque de lá onde eu estava, da Vila Formosa, eu já fui direto para o aeroporto. Eu estava com a mala no carro, já fui direto. Meu pai tem a história dele, né? Eu entreguei e fui embora. Eu cheguei na hora, os outros não chegavam. Meu pai foi o último a chegar, porque atravessar uma cidade inundada, Zona Leste, 6 horas da tarde, numa sexta-feira, é milagre muito. Mas nós chegamos ali. E alguém já tinha dito, o avião já fechou, vocês não podem mais passar as malas. O pastor Ricardo se colocou na porta do check-in, e ele não precisava fazer tudo aqueles trâmites que nós fazemos. E o grupo da igreja se colocou a orar no saguão do aeroporto, em voz alta, em línguas. Vocês acham estranho orando em línguas? Eram 15 pessoas gritando em línguas ali, as mulheres mais que os homens, como é típico delas, né? E elas orando em línguas. Meu pai e eu indo atrás, onde passa as malas aí, a gente estava lá atrás, nos escritórios da empresa de aviação. O avião atrasou 1 hora. E meu pai dizia, por causa de uma palavra que ele recebeu anos antes, se o avião fechar, ele vai ter que abrir. E nós orávamos ali. Eu sei que 1 hora depois o avião abriu. Passaram todas as malas. E a gente entrou. Mas se tivesse desistido, não tinha história para contar. Eu não fico lembrando do avião, eu fico lembrando das caras das pessoas quando a gente entrou, entendeu? Lá no avião, queriam matar a gente. Problema deles. Não mataram. Mas eu fico pensando, de tudo isso, a única coisa que eu lembro é o que eu fazia no shopping center, pensando, e o senhor falando, aqui não é outro lugar. Eu te chamei para outra coisa. Você não pertence a esse mundo. Essa não vai ser a sua realidade. A segunda coisa que eu lembro é quando eu tive que passar uma tarde de joelhos lá na sala, orando os salmos e dizendo para Deus que a minha vida é para Ele. O meu louvor Ele vai ter sempre. Se todos abandonarem, se todos virarem as costas, se todos um dia, sei lá o quê, o louvor a Deus Ele terá, porque Ele não tem nada a ver com isso. Ele continua sendo Deus. Não é? São lições que a gente aprende. E no final, o louvor venceu. E no final, tudo que eu vi aconteceu lá. Eu não vou contar a visão, mas a visão se cumpriu lá. E aconteceu uma coisa extraordinária quando eu tive que traduzir um cântico do espanhol para o português na hora. O apóstolo chamou, botou na frente e falou, canta em português. E eu ali eu falei, mas não vai caber a palavra na frase. Não cabia, não cabia. E falou, se vira. E deu risada. E eles começaram a tocar. E eu falei, eu tô aqui, tinha lá 600 pessoas, 1000 pessoas, não sei quantas pessoas lá, com o microfone na mão. Eu falei, como é que eu vou cantar? Eu tinha aprendido a música lá, naquela semana, e eu tinha que cantar em português. Mas o Senhor deu graça. E saiu na hora, e a gente canta até hoje. O Santo Espírito vem dar muito poder, o testemunho da tua majestade. Saiu na hora. Experiências que a gente só faz quando a gente põe a unção à prova. Você tem a unção de Deus, mas você tem posto à prova?
Eu estou fazendo aqui o que Paulo fez com os judeus. Paulo pregava para os gentios para ver se emulava os judeus a buscarem o Senhor. Ele escreve isso, acho que em Romanos. Eu estou querendo fazer as coisas, mas não vou falar que alguma coisa que eu sou, porque eu não sou nada. Foi Jesus quem fez tudo. Jesus é tudo. Mas você tem suas experiências. E se você não tem, está na hora de você buscá-las. Um dia é você que vai contar para os outros. O microfone. Eu falei, vocês que têm palavra, que foram olhar, eu quero que vocês venham e tragam suas palavras e mostrem aquilo que Deus tem mostrado para vocês. Eu contei experiências, mas baseadas na Bíblia. Eu quero que vocês contem suas experiências e venham edificar essa igreja. Saber que Deus está falando com todos nós vai nos deixar enriquecidos. Amém? Aqui o microfone. Só não demore mais do que eu, por favor. O senhor foi me incomodando, porque quando o Fábio estava falando do México, e a gente começa a lembrar de Maranata, e a gente começa a lembrar do Brás, não é? Para quem não sabe, eu também fui da Igreja Presbiteriana do Brás, na época deles também. E quando nós saímos do Brás, porque não dava para ficar lá, porque veio o avivamento, e aí a gente ficou para onde nós vamos. Então parece que você fica perdida, parece que você está num deserto. Aliás, nós fomos para um deserto um tempo, até que o Senhor nos levou para a Água da Rocha. Vou resumir bastante, que tem muita coisa para falar e é muito interessante, mas esse tempo foi um tempo difícil, porque a gente olhava as coisas, era um tempo do coral e tinha cantata de Páscoa, e eu me lembro que no domingo de Páscoa eu levantei, nós não estávamos indo mais no Brás, e eu sentei na cozinha, eu chorei, falei, Senhor, hoje é dia da gente estar, né, no louvor, cantando a cantata, o que vai acontecer com a gente? E aí, mais ou menos a hora do almoço, a Silvia me ligou e à noite nós fomos ao Renascer e foi uma ceia, foi uma coisa maravilhosa. Deus foi nos dando as coisas, foi nos mostrando. Passamos por Maranata também, eu, meu marido e a minha filha. E até chegarmos, né, até começar a Água da Rocha, quando começou a Água da Rocha, nós estávamos lá também. E eu queria só compartilhar uma coisa, entre muitas coisas que a gente tem. Como o Senhor começou a me levantar como intercessora. E eu vou ler no Salmo 126, que fala consolo para os que choram. Foi uma época que a gente chorou. Chorou porque a gente saiu e pessoas ficaram, pessoas que não acreditavam no mover do Espírito. E nós também alegres porque a gente tinha esse mover do Espírito e a gente queria falar para todo mundo, né? Então, o Salmo 126 fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. E depois de um ano, quando nós começamos, nós estávamos no culto na igreja, foi esse salmo que o Senhor me deu para eu ler lá. Mas eu estava nos cultos, a gente sentava lá na sala do pastor, e a sala ficava cheia, e eu me lembro que de repente eu me levantei, fui para um canto da sala e comecei a fazer assim com a mão e comecei a orar pelo culto. Quando eu vi, eu já estava de pé fazendo isso. E aí depois conversei com o pastor, falou, não, né, vai orar, continua. E o que acontece? Hoje eu não fico mais de pé, a gente não fica, mas foi algo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Ele já tinha levantado a Priscila como intercessora antes de mim. E foi muito interessante, que foi uma coisa tão assim, que quando eu vi, eu já estava assim, levantando a mão e orando pelo culto. E isso começou e não parou até hoje, não para porque é dom do Senhor. Eu queria deixar isso essa noite. Eu não sei qual é o dom que você tem, mas você tem, porque o Senhor deu. Não se apresse, não fique, eu não tenho nada. Tem sim, comece a observar, porque de repente... Pastor Ricardo falava muito isso no de repente. Eu gosto disso, o de repente de Deus. Ele te levanta para fazer as coisas. Não perca esse mover. É muito gostoso. Essa unção da gente estar intercedendo, estar louvando, estar adorando ao Senhor. Sabe, é algo que aconteceu assim. E eu sabia que era do Senhor. Então, são essas coisas que o Senhor, são as experiências que o Senhor nos dá. Tem muitas outras coisas. Eu também amo guerra espiritual. Eu amo. Gosto demais.
Não vou falar isso hoje de cura interior, como o Senhor me levou, porque era algo que eu queria, e no de repente do Senhor também, eu estava trabalhando com eles na cura interior, mas não perca isso. O Senhor tem as coisas para nós, e o mover do Espírito é a coisa mais linda. Tenha sempre a certeza de onde o Senhor quer que você esteja. E caminhe no mover do Espírito Santo, porque não tem coisa melhor. Não dá para a gente voltar para trás, a gente só quer ir para frente. E agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Amém? Obrigada. Tá bom. Eu tenho duas coisas para falar. Pode ser um testemunho e uma experiência. Desde que o Fábio pregou aquela passagem de 1 João, acho que tem uns 2 sábados atrás, 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanecer em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Cara, eu fiquei pensando muito nisso, porque realmente, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele ensina, sabe? Ele enche, ele começa a desenvolver as coisas no seu coração e realmente não tem necessidade que alguém chegue. É assim porque não tem uma fórmula, sabe? Não é uma coisa que fica dentro de uma caixa. Ele vai ensinando conforme você vai dando espaço para ele, sabe? E eu acho isso uma coisa tremenda, porque realmente você começa a ver o Espírito Santo rompendo algumas barreiras na sua vida. Ele, sei lá, vergonha, medo, seja o que for, você se põe numa brecha e fala, caramba, não vou fazer isso. Aí vem aquele toque do Espírito e, cara, é tão sutil que você fala, eu vou enfrentar isso que está dentro de mim porque eu quero ver Deus agir na minha vida. E com base nisso tudo, eu tenho duas coisas para falar. Um é um testemunho de 1 ano e pouco atrás, 2 anos, sei lá. Eu estava no meu primeiro estágio e a gente sempre pegava táxi para ir para o fórum, o táxi do próprio escritório. E uma vez eu estava indo para o fórum e estava conversando com um dos taxistas que eu gostava dele pra caramba, a gente sempre vinha trocando ideia e tal. E uma vez, não sei o que estava acontecendo, que ele perguntou, você vai na igreja? Eu falei, vou, né? Eu pensei, cara, é melhor ficar quieto, tô cansado, daqui a pouco eu começar a falar um monte de coisa. Aí eu falei, vou e tal, e comecei a desenvolver o assunto. Aí, de repente, ele começou a abrir a vida dele, falando que, cara, eu tô longe da igreja, eu estava envolvido com um roubo, eu estava andando com um traficante, eu tô com a minha vida toda arrebentada, eu separei da minha mulher, não sei o que. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? E aí, cara, quando a gente tava chegando ali no tribunal, na cela, eu tinha que ver julgamento, eu nem lembro o que eu tinha que fazer, eu tava cheio de coisa pra fazer. Falei, Eric, vamos parar aqui, a gente vai orar, cara. Um pouco antes de você falar isso, você fala, cara, que maneira orar, sabe? Vem aquela coisa para te enfraquecer, você fala, beleza, vai resolver, vai ficar tudo bem. Mas não, falei, vamos orar. Cara, na hora que eu comecei a orar, o clima ali caiu dentro do carro. O cara começou a chorar. Eu comecei a chorar, o cara começou a ficar vermelho. Eu falei, Senhor, restaura a vida do Eric, não sei o quê. Começamos a orar, a gente ficou uns 5 minutos dentro do carro. Até que um policial veio e bateu assim no vidro, achando que estava acontecendo alguma coisa. Porque tinha 2 homens dentro do carro chorando com a cabeça abaixada. Aí ele falou, aí eu saí do carro e falei, não, tá tudo bem, não sei o que, ele só veio me trazer aqui. Aí falou, pô, obrigado, não sei o que, não sei o que. Beleza. A outra semana foi passando o tempo, aí uma vez a gente viajou lá para São Sebastião, e são 4 horas de carro. Eu falei, vou com o Eric, né? Beleza. Aí, cara, ao longo do caminho ele começou. Cara, depois daquele dia que a gente orou, a minha vida mudou, cara. Aquilo me marcou. Eu voltei com a minha esposa, eu parei de usar droga, eu tô parando de fumar, eu voltei na igreja. E, cara, foi tremendo, porque eu sei que Deus usou minha vida naquela situação, sabe? Ele falou, cara, você para mim é um exemplo, você abençoou minha vida aquele dia, as coisas estão mudando. E todas as vezes que a gente se encontrava e eu pegava o táxi com ele, ele falava, cara, fiz isso, voltei para a igreja, agora minha filha também está indo, agora não sei o que, meu emprego está prosperando, não sei o que. E a gente nas últimas viagens vinha louvando, vinha falando da palavra, e cara, isso me marcou, sabe? Agora ele tá morando no Japão e vira e mexe eu falo com ele pelo Facebook, ele fala, cara, até hoje eu lembro daquele dia. Eu falo, caramba, glória a Deus, sério. Se eu não tivesse me colocado naquilo, imagina, o cara podia estar todo ferrado hoje. É lógico que Deus, ele põe outras pessoas no caminho, sabe? Mas eu acho que a maior bênção é quando a gente participa do que Deus está fazendo.
E uma outra coisa que eu queria falar é, de uns tempos para cá, eu tava meio desanimado, meio paradão, né? Não parado com Deus, mas estava meio, sei lá, tudo a mesma coisa, meio que igreja já tava meio que na rotina. Aí eu falei, cara, isso tá errado. Aí teve um dia que eu e o Dante, a gente estava em casa. Cara, depois daquele dia as coisas começaram a mudar, porque a gente entrou no quarto e a gente meio que tava passando pelas mesmas coisas assim. E, cara, a gente ficou umas 2 horas ali, tipo, adorando a Deus e orando e pedindo perdão. E, cara, foi tremendo, foi muito bom. E daquele dia em diante, parece que, eu não sei, as coisas começaram a acontecer. Foi aos poucos, mas parece que Deus começou a trabalhar no coração, sabe? E teve um dia que eu já até falei isso aqui, que foi o trote do Mackenzie. Esse dia me marcou muito, porque eu senti Deus meio que tirando qualquer, eu não sei, qualquer coisa que eu perdi com o tempo de chegar e falar, ter ousadia e eu estou sentindo essa coisa do Espírito e é agora que eu vou falar, não vou deixar para depois, porque a gente teve um culto antes de descer para a Borba para evangelizar o pessoal e um amigo meu orou comigo, cara, e eu comecei a sentir meu corpo pegar fogo de verdade, era uma coisa muito forte, estava frio no dia, então eu não estava suando, não estava nada. E a gente desceu para Borba e, cara, um monte de gente aceitou Jesus. E o meu grupo, a gente conseguiu falar de Jesus para várias pessoas e foi tremendo, cara. Logo depois teve uma vigília no Mackenzie e foi meio que assim, tô me entregando para Deus de novo, sabe? Aquele dia foi muito bom, muito bom. Deus me marcou naquele dia, eu não tenho dúvida disso. E as coisas estão fluindo, cara. É meio que como se fosse Deus querendo te puxar, tipo, cara, não acomoda, sabe? Não acomoda, eu tenho mais, eu tenho mais. Não é só isso. O que, que adianta a gente ficar aqui? É tudo muito legal, é sempre um louvor legal, a palavra é legal, tô aqui, confortável. Cara, nada disso adianta se tem um monte de gente lá fora precisando de Jesus e a gente fica só aqui dentro, ou só na nossa casa, ou eu vou me alimentar e eu vou me encher e você não renova isso dando para as pessoas, sabe? Esse tempo Deus tem me incomodado muito com isso, no sentido de não é só isso, não fica parado, sabe? Eu tenho muito mais, o importante é lá fora, não é aqui dentro, é lá fora. E glória a Deus, cara, eu tô vendo a mão de Deus esse tempo. Eu sei que ela sempre está presente, mas esse tempo eu tenho visto a mão de Deus muito forte. Na faculdade, parece que a minha mente está aberta, eu estou entendendo as coisas com mais facilidade. Deus me colocou num estágio que eu nem esperava. Eu estou trabalhando com um caso muito grande. E isso é muito bom para o meu currículo e as pessoas estão gostando de mim lá dentro. Então, eu realmente tenho visto, cara, a fidelidade de Deus, porque Deus é bom, sabe? Ele só quer que a gente se coloque ali para ele trabalhar. E eu sei que tem muito mais para trabalhar, mas essas coisas parece que criam uma esperança dentro do seu coração e é como se fosse uma gasolina para tipo, não para, tem mais, tem mais. Você parece que você não quer nem estar mais perto de, assim, não quero perder tempo, sabe? Não quero perder tempo. Eu acho que o Espírito Santo que faz essa obra dentro de nós, ninguém vai forçar isso, tipo, não é ninguém falando, é quando você decidir se abrir, sabe? Então é isso. É, eu vou contar, na verdade, é rapidinho, mas é a história da minha conversão de verdade, né? Porque apesar de ter nascido na igreja, até os 15, 16 anos, realmente eu ia na igreja todo domingo. Mas aí eu dei um de babacão mesmo e saí da igreja. Não, não saí da igreja, porque minha mãe nunca deixou, essa é a verdade, né? Então todo domingo eu tava lá, mas não tava nem aí, tocava bateria lá na frente, conduzindo louvor e segunda a sábado na vida errada, fazendo besteira, tava na balada, tava em barzinho, tava bebendo, nunca usei droga, graças a Deus, mas bebia, só fazia besteira.
E o Fábio falou que nos louvores lá ele batia no diabo. Eu vou falar que naquela época era o diabo que me batia. Porque toda a minha vida começou a desmoronar. Em questão de trabalho, questão de estudo, de tudo. E até a vida, assim, com os meus pais, o relacionamento que eu tinha com eles começou a ficar bem mal. E eu falei, meu, o que está acontecendo? Por que tudo está acontecendo? Eu vou para a igreja. Qual que é a diferença? De segunda a sábado eu não estava lá, mas eu falava, poxa, eu tô tocando a bateria lá, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E aí eu percebi que Deus queria um comprometimento maior de mim. E eu falei assim, essa vida que eu estou vivendo não está dando. E aí um dos pastores, ele pregou sobre Isaías 40:31, que diz assim, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu percebi que eu tinha que colocar a minha vida aos pés do Senhor, que era assim que eu conseguia ter a vida que eu tinha de volta. E você falou de música ruim, eu não conheço esse Karma, de verdade. Mas tem uma música de uma banda chamada Militantes, acho que o Victor conhece. Essa música é um lixo. Ela é muito ruim. Só tem uma frase dela que eu ouvi e eu falo essa frase até hoje, todos os dias. A música fala assim, quando eu era prego, o diabo me batia. Mas agora eu sou martelo e eu bato nele todo dia. Então, todo dia, é louvando, é falando de Jesus. Eu falei que era ruim. Mas assim, seja como for, eu não vou apanhar de novo do diabo. Eu não sei se é porque, não sei, ninguém da minha família é assim, mas eu sou orgulhoso pra caramba, entendeu? Não gosto desse negócio de perder. E ficar sabendo que tem alguém que me bate todo dia, cara, não é comigo não, entendeu? Mas saber que eu posso bater nele todo dia, fez mudar minha vida. Amém. O que eu vou falar é muito simples, assim, tipo, é meio experiência mais também. O que Deus tem falado muito forte no meu coração, tipo, recentemente, é sobre ter ousadia, pra gente não ficar parado. Quando o Rael falou, eu não ia nem falar sobre isso. Só que daí quando o Rael falou, eu falei, também vou falar. Que a gente precisa ter ousadia, sabe? Do que a gente tem vergonha, do que a gente tem medo. Deus é muito maior do que tudo isso que a gente tem na nossa, tipo, no nosso ambiente, de onde a gente está. Né? No meu caso, a escola. E eu tenho orado muito, tipo, para Deus me dar ousadia, sabe? Para poder falar. Porque eu tô, tipo, sabe quando dá aquela sede, assim? Do primeiro amor, de você querer falar de Deus para as pessoas, de você tá... Eu estava conversando com o Fábio, né? No outro sábado, que, tipo, Deus tem me usado de uma forma, assim, que, mano, é impressionante. Ele nunca tinha me usado assim dessa forma, porque eu acho que, assim, eu nunca tinha pedido isso e nunca tinha me aberto para isso. Mas ele está colocando ousadia, ele está colocando vontade, ele está dando as oportunidades. E eu tenho uma amiga que ela não é, ela é católica, sim, mas ela não seguia muito, não ia nunca. E o pai dela é meio que espírita. Ele levava ela no, então, ela tinha assim, tipo, sabe, vivia normalmente. E aí ela estava um dia num jogo de futebol e ela machucou o joelho. Ela rompeu 4 ligamentos do joelho e, tipo, machucou a patela. E o amor dela é futebol. Tipo, a vida dela, assim, ela ama muito futebol, muito. E foi um baque para ela. Isso foi no final, faz um ano e pouquinho. E foi uma coisa muito forte. Ela ficou, tipo, muito mal. Ela chorava sempre. Sempre que ela ia no hospital, ela chegava na escola chorando. Tipo, era um terror, assim. E aí eu comecei a falar mais de Deus, assim, sabe? Eu
Deus abriu o coração dela, né? Deus, eu sempre soube, eu sempre até comentava com uma outra amiga minha, né? Que eu sabia que Deus tinha algo com ela, assim, dava para perceber. Só que eu não, sabe quando você olha para a pessoa e você fala, nossa, Deus tem algo com essa pessoa, mas você não sabe o que é, você não tem como explicar. E aí eu comecei a falar e ela começou a perceber, porque a gente começou a crescer, né? E assim, ela começou a perceber Deus na minha vida. E aí teve um dia que ela virou e falou assim, cara, você é um exemplo para mim. Aí, tipo, isso é muito forte, você ouvir. Eu acho que o maior beneficiado de falar de Deus é a gente, não é nem a pessoa. Eu estava até falando com o Fábio, né? Isso aumenta a nossa fé. Isso fortifica a gente, para a gente ter vontade de fazer mais e falar mais para mais pessoas. E aí ela falou assim, você é um exemplo para mim, sabia? Eu vejo Deus na sua vida. Aí eu, caraca, tipo, eu não sou ninguém, sabe? Eu não faço nada, eu podia fazer muito mais do que eu faço. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a falar muito de Deus. Agora, toda vez que isso foi influenciando o grupo de amizade inteiro, agora, toda vez que a gente está junto, a gente está cantando louvor. E, tipo, elas nem vão na igreja. E toda vez que a gente está junto, a gente está cantando louvor, a gente está falando de Deus, lendo a Bíblia, orando. Outro dia a gente ficou da meia-noite até as 3h30, 4 horas da manhã, falando de Deus. Tipo, todo mundo interessado, com a Bíblia aberta, orando e contando. Ela está lendo a Bíblia todos os dias. E o negócio do joelho dela, tipo, o pai dela estava levando ela num centro espírita para curar o joelho dela, né? E aí, outro dia eu fui na casa dela, eu fiquei muito feliz, porque outro dia ela tinha sempre uma água com um negócio aí, que ela tomava todo dia. Aí eu falava, um dia eu falei, o que é essa água aí? Aí ela falou, é uma água que tem sei lá o quê, sei lá o quê. Aí todo dia que eu chegava na casa dela, eu brincava com ela, eu falava, cadê sua água? Aí ela dava risada, né? Ela falava, tá aqui. Aí outro dia eu cheguei na casa dela, eu falei, cadê sua água, Carol? Aí ela falou, joguei fora. Aí ela falou, joguei fora, não tô mais indo. Mano, eu fiquei muito feliz. Tipo, ela jogou água fora e ela não tá mais indo no centro. Tipo, o pai dela não tá mais levando ela. E isso é uma bênção. Tipo, você sentir que Deus tá te usando. E eu tô orando muito pra ele nos usar a gente com ousadia. Eu orei com o joelho dela, pelo joelho dela, né? Já eu e todas as amigas, a gente reuniu e isso tá influenciando o grupo inteiro. Sério, tá uma bênção. E ontem também ela tava lá em casa, a gente orou por ela. Minha mãe orou também. E a gente sempre está orando, sempre está falando. A cirurgia dela era para ter sido em julho, foi adiada para outubro. Outubro não, para dezembro. E ela vai fazer os exames mês que vem. Ela já vai começar a fazer tudo de novo para ver. E a gente está crendo, e ela também está crendo que o joelho dela foi curado, em nome de Jesus. A gente está crendo mesmo, assim. E é isso. Tipo, a partir do momento que a gente se dispõe na mão de Deus e fala. Outro dia até, amiga, a gente parou lá no meio do Mackenzie e começou a orar com ela. A gente fez uma rodinha, a gente tinha integral no dia. Aí a gente foi almoçar, a gente voltou. Aí a gente, vamos orar pela Carol, pelo joelho dela? Aí todo mundo, vamos. Aí todo mundo baixou a cabeça lá no meio do Mackenzie. Aí a gente começou a orar por ela. Tá sendo uma bênção, ela tá sendo muito abençoada. Tá todo mundo. E a partir do momento que você se abre para Deus, assim, você fala, Deus, me usa, tipo, como luz e sal, realmente, sabe? Me dá ousadia para eu conseguir chegar numa pessoa e falar de Deus. A gente está fazendo um negócio do Kairos lá também, de quarta-feira. A gente vai lá, eu estou chamando uns amigos meus que são ateus, e ontem eu pedi para ele ler a Bíblia. Aí ele falou que ele vai ler, e ele falou que gostou. Então, estou orando bastante por isso também. E que Deus continue usando a gente, né? Amém. Vem cá, Isa. Falei que você ia pregar, vem cá. A Isa veio num culto que nós temos no Monção, ela foi, não sei porque ela resolveu orar com o pai, não sei se você lembra disso, pai. Ele chegou agora, não vai trabalhar aqui de novo. E ela veio me contar por causa de joelho. Você estava falando de joelho e eu lembrei que ela me falou recentemente de joelho. Teve conselho de classe, falamos muito mal de você e da sua turma toda, mas alguém comentou que você está com cirurgia do joelho marcada. Mas eu queria que você contasse aqui o que aconteceu depois da oração. Foi assim, no dia que eu vim pra cá, eu já tava sentindo dores no joelho, que, resumir, eu me machuquei jogando e eu rompi um ligamento do joelho em abril. E eu sempre tava aparecendo problemas para eu ir no médico fazer os exames, e eu tava continuando com dor e sempre estava cada vez mais aumentando as minhas dores. E até que eu fiz uma ressonância, e na ressonância estava falando que eu não tinha nada do meu ligamento. Nada. Mas eu estava lá, continuando andando, e a cada
dia a dor estava diminuindo e eu estava conseguindo esticar e dobrar meu joelho. E teve uma vez que eu vim aqui no culto e no meio do culto, do nada, o assunto nem era relacionado a isso. Eu olhei pro pai do Cassar e eu... do Fábio. E eu falei assim, eu vou pedir para ele orar pelo meu joelho. Porque Deus é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. E no final do culto, eu fui até ele, e aí eu resumi um pouco a história também. E ele falou, então a gente vai orar pelo seu joelho. Ele contou que ele já tinha orado algumas vezes por cura e tudo. E, para falar a verdade, no começo eu estava meio assim, eu não estava entendendo muito bem o porquê de eu estar indo lá, mas eu sabia que eu tinha que estar indo lá pedir oração por ele, para ele, né? E ele orou por mim, e depois ele virou para mim e falou assim, o que você não conseguia fazer? Eu não conseguia dobrar e esticar meu joelho muito rápido. Aí ele falou, tenta aí. Daí eu fiquei, vou tentar. Aí eu no começo eu fui, já não estava doendo mais. Aí ele, não, tenta de verdade. Você tem fé? Eu falei, eu tenho. Tenta de verdade. Eu tentei e estava muito bom o meu joelho. Eu estava sem dor nenhuma, ele estava dobrando, esticando. E depois desse dia, eu comecei a acreditar mais que eu podia me curar, que Deus podia me curar, que eu podia melhorar. Então, desde praticamente aquela oração e várias outras pessoas orando por isso, meu joelho está quase 100%. Eu fui no médico há poucos dias atrás e ele olhou minha ressonância, ele viu que eu estava sem nada do ligamento, mas ele virou para mim e falou assim, pelo teste clínico, o seu movimento do joelho sem ligamento é o mesmo do joelho com ligamento. Então ele virou e falou assim, a gente vai fazer a cirurgia não por causa do ligamento, por outros problemas, mas eu vou pedir um exame anterior à cirurgia, porque eu acredito que você está com ligamento. Então, depois disso foi... E eu tenho certeza que foi obra de Deus. E nem o médico sabia me explicar isso. Ele virou... Eu vi isso acontecer 2, 3 vezes. E eu estava sorrindo, porque eu sabia que tinha sido Deus. E todo mundo naquela sala estava... Eu não sei o que aconteceu, gente. Foi Deus, ele tá fazendo a obra dele em mim. Glória a Deus. Fica aqui. Vocês creem que Jesus opera? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, que Deus complete o que Ele começou. Quem quer orar? É sério, não, ninguém gosta de você, não. Quem quer pegar esse microfone e dizer essa oração aqui? Deus está dirigindo para fazer isso. Você tem que colocar um som que Deus põe em sua vida em prática. Quem quer pegar o microfone e orar para que Deus complete o que começou? Deus vai tocar o coração de alguém, vem aqui. Esse aqui era o Levi. Aleluia. Vamos lá, o exercício é esse mesmo. Eu não estou preocupado que está demorando. Você tem que entender que Deus quer usar a sua vida. Eu pude orar, o pastor podia orar, mas eu entendo que Deus quer que você ore. Baixa a cabeça e pergunta se Jesus quer você aqui. Amém? Tenda as suas mãos, nós vamos orar junto com ele. Deus, eis-nos aqui, Pai. Senhor, olha a fé dessa mulher, Jesus. Olha por tudo que ela está passando, Deus. Eu creio, Pai, que pela fé dela e pela fé de todos nós que estamos na tua casa, de todos que estão orando por ela, Senhor, eles vão fazer aqueles exames e eles vão ter certeza que está com ligamento e que ela não tem nada, Pai. Porque ela tem fé, nós temos fé, e o Senhor é um Deus do Altíssimo que não deixa os teus filhos desamparados, Pai. Obrigado por tudo isso, Jesus. Continue usando a vida de cada um de nós. Senhor, nos ajude, Pai, a abrir totalmente o nosso coração a Ti, Pai, para que o Senhor faça cada vez mais obras, para que seja cada vez mais milagres, Pai, que nós possamos alcançar mais pessoas, porque existem muitas pessoas no mundo precisando de Ti, Deus. Nos capacite, Pai. Nos ajude, Senhor, a buscar mais de Ti, a nos aperfeiçoar, Pai, para que cada vez mais as pessoas venham saber da Tua palavra, saber do Teu amor e saber que o Senhor é um Pai que sempre quer o melhor para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Aleluia.
Bia, quer falar, Bia? Não? Stephanie, quer falar? Vem cá, Stephanie. Senta aí rapidinho, Stephanie vai falar. É bem rápido. Essa semana eu estava lendo a Bíblia e eu li 2 vezes sobre santidade. E aquilo ficou no meu, no meu coração. E a primeira coisa que eu li está em Crônicas e fala: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. A gente precisa limpar porque nós somos o templo do Senhor, então nós precisamos sim nos examinar sempre e nos atentar até as coisas que a gente, não tem problema, sabe? A gente tem que estar bem atento a isso, a gente tem que sim santificar, guardar nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca e dar espaço mesmo ao Espírito. E eu sei que ele tem grandes coisas com isso. E a outra coisa que eu li está em Tessalonicenses e fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que há mesmo tempo para a gente se examinar e nos santificarmos mais que 100%, examinar tudo para nos prepararmos para a volta do Senhor, porque está perto. Amém? Enquanto as pessoas estavam falando os testemunhos, assim, Deus foi me lembrando de algumas coisas que já aconteceram na minha vida e tudo mais. E que também está acontecendo hoje em dia, que ele volta a incomodar com as palavras, com o que a gente tem feito nesses últimos tempos. A gente tem se reunido em casa para orar, para louvar, para buscar Deus, e Deus tem reavivado certas coisas, fazendo relembrar. E o que me incomoda no meu coração é, cara, que quando você se dispõe a Deus, quando você se coloca diante dele, assim, não, eu vou buscar dele, eu vou querer mais dele, ele começa a fazer as coisas acontecer, ele começa a fazer fluir, a você ser um verdadeiro cristão, sabe? Não é, minha vida vai deslanchar, vai me dar bem tudo. Não é isso que eu estou querendo dizer, é que você vai começar a ser cristão realmente para as outras pessoas, você vai começar a enxergar a dificuldade das pessoas, você vai começar a querer ajudar, você vai começar a querer orar pelas pessoas e pregar Cristo a elas, trazer Jesus para a vida delas. E uma das coisas que eu me lembrei, que ainda estava no colégio, acho que no 2º ano, tem um amigo meu, o Jonathan, acho que alguns conhecem, eu caí na mesma sala que ele aquele ano, e aí, cara, você é crente também e tal, a gente começou a andar junto, e aí, no 2º e no 3º ano, a gente, toda semana, a gente se reunia, lia a Bíblia junto, era o dia inteiro louvando, cara, a gente era meio também retardado, ficava no meio da aula cantando, não sei se nem se atrapalhava o professor, né, mas enfim, eu sei. Mas, cara, era assim, era uma sede que a gente tinha de estar buscando a Deus, de ler a Bíblia junto, a gente estava orando, buscando sempre. E aí uma outra amiga nossa, cara, acabei conhecendo naquele ano mesmo, ela, não sei de onde ela vinha, qual era a história da família dela, se ela tinha religião ou não, mas ela começou a perguntar sobre Jesus, a perguntar sobre Cristo. Ela vinha te comentando, lendo a Bíblia sobre aquilo, começou a ter curiosidade. Falou, mas Levi, o que é isso aqui? Mas quem é Jesus, sabe? O que ele faz? O que ele falou? Eu falei assim, vamos sentar, vamos ler a Bíblia. Eu estava com a Bíblia ali, abria com ela, começava a ler. E aí, cara, você via o olho da pessoa brilhando assim, cara. Você via aquela coisa tocando no coração dela. Assim, nossa, cara, então é isso. Todo dia, lendo mais a Bíblia, falando sobre Jesus, falando sobre o que é ser cristão, o que é entregar a vida para ele. Eu nunca cheguei a conduzir ela a Cristo, fazer oração com ela, mas aí um dia ela chegou na sala e falou, Levi, fui numa igreja, levei minha avó, aceitei Jesus, fiz a oração e tudo mais, e levei minha avó junto, né? Não sei de onde ela apareceu, se ela estava perdida, sei lá, arrastou junto, orou, entendeu? E não sei como é que ela vai hoje, cara, mas eu fico muito feliz de saber que, só de estar expondo Jesus a uma vida, ele faz o resto, sabe? Você não faz nada. Você é um mensageiro só, você é só o canal.
É tipo, como crerão se não há quem pregue? Então você só prega. Quem vai fazer crer é o Espírito Santo, sabe? Não é você não força ninguém. Eu nunca cheguei a induzir ela, vamos orar, vamos... Eu só vi o interesse dela, no olho dela, e ela buscou, começou a andar por conta própria, buscar Jesus, sabe? E recentemente, esse ano, a gente voltou a se reunir, o Dante, Israel, agora o Pedro também, a tá orando e tudo mais, e Deus voltou a me incomodar sobre isso, sabe? Cara, você não é qualquer um, você tem que voltar a falar de Jesus, a pregar e expor o evangelho às pessoas, sabe? Só que na minha cabeça, pô, é mais difícil, eu tô num ambiente de pessoas muito incrédulas, sabe? As pessoas querem justificar tudo de forma racional e excluem Deus de qualquer forma, mas, cara, por que é mais difícil? É só a sua fé que diminuiu, entendeu? E a vida do cristão tem que ser essa, de baseada na fé, sabe? E Deus me tem me incomodado muito sobre isso. Cara, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Jesus fala que se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas. Não sei se é literal, se é figurado, mas montanha é uma coisa grande. E se a nossa fé for pequena, a gente pode fazer coisas grandes. E, cara, aí a gente comecei a me incomodar sobre isso. E as oportunidades, elas estão aí, sabe? Eu andando na rua outro dia, estava voltando do cursinho, isso 10 horas, 10 e meia da noite, eu já na rua de casa, passa não sei, o cara morador de rua, mexendo no lixo, assim, ele me para e fala, cara, compra leite para mim. Eu falei, tá bom, bora, vamos comprar um leite. Entrei no mercado com ele, a gente foi comprar leite em pó, falou, minha filha, sei lá o quê. E aí eu falei, cara, a gente estava saindo já do mercado, você quer uma oração? Vamos orar agora. E aí comecei a orar com ele, abençoei a vida dele, falei que Jesus pode transformar, falei um pouco da palavra para ele ali naquele momento. Ele começou a abrir a vida dele, falando que ele tinha acabado de sair da cadeia, que ele foi preso por não pagar pensão, ele é separado da mulher, só que ele estava sem trabalho, e aí a mulher denunciou ele para polícia porque não estava pagando pensão, ele foi preso, aí a mãe teve que, sei lá, mais de R$2.000 para poder conseguir tirar da cadeia, e ele, recém saído da cadeia, também não tinha emprego e estava procurando leite no lixo, para ver se conseguia dar alguma coisa para a filha, para não ser preso de novo. E aí ele, cara, tirou o telefone do bolso dele, tentando dar para mim, não, depois eu te ligo para você me comprar fralda também. Eu falei, cara, vamos lá agora comprar fralda. Comprei fralda para ele também, e ele falou, mano, faz muito tempo que ninguém nem ora comigo, sabe? Ele tinha 21 anos, eu tenho 20. Ele falou, cara, eu fiquei imaginando na condição dele. Tipo, ele tem uma filha, foi preso já, e eu, tipo, entendeu? Só estudo, e o cara, entendeu? A realidade das pessoas são outras, cara. A gente não imagina isso, cara. É outra condição. As pessoas estão sedentas por alguma coisa, buscando Deus de alguma forma. Falou assim, cara, ninguém nem ora comigo há muito tempo. Parece que as pessoas não estão nem aí, sabe? Se você precisa, você não precisa, cada um vive no seu mundo. Eu falo, cara, Jesus pode transformar a sua vida, sabe? E eu me incomodo com isso, que ser cristão não é eu simplesmente orar e falar, Deus vai fazer. Eu tenho que fazer. Ele me colocou ali naquele momento, sabe? Nem que eu seja para comprar a fralda e o leite para ele, que é isso que eu podia fazer naquele momento, sabe? E, sim, eu não sei, nunca mais encontrei ele lá na rua nem nada, mas, cara, eu oro por ele, eu peço que Deus possa realmente conduzir a vida dele, tá ajudando. E é isso que Deus tem me incomodado, sabe? É voltar a fazer alguma coisa, tipo, ser um cristão mesmo, ser um cristão, falar com as pessoas. Eu, essa semana também, aconselhei uma amiga minha que ela também é cristã, mas não sei se ela é muito firme na fé, se ela tem muita base bíblica. Mas aí um outro amigo meu, ele estava indo numa tribo indígena e falou que eles iam fazer orações a Topã, que é o deus dos índios, pedir força, pedir tudo isso para sentir mais forte, né? Para guerra. E aí cada um tinha a sua guerra e ia mentalizar o que estava precisando de força. E aí ele falou que poderia mentalizar os amigos e a família se tivesse querendo. E ele mandou num grupo do WhatsApp, vocês querem que eu mentalize vocês?
Aí eu falei, não, cara, não quero não, obrigado, mas, tipo, valeu por ter lembrado e tudo mais, mas eu não quero, sabe? Não precisa me incluir. E aí essa amiga falou, não, eu quero, tudo bem pra mim. Aí depois ontem, ela veio falar comigo, mas Levi, por que você não aceitou, sabe? Eu sei que você é cristão também, e aí na minha cabeça eu estou fazendo alguma coisa errada. Aí eu falei, tá mesmo. Você tá mesmo, né? Aí eu conversei com ela sobre algumas coisas, eu falei, cara, ele tá invocando o demônio ali, entendeu? Ele tá orando a falsos deuses. E aí eu falei uma coisa firme com ela, assim, cara, se Deus é Deus para você, então você só tem que recorrer a ele, sabe? Se ele é Deus real, então é ele. Ou é ou não é. Eu até lembrei da pregação de domingo, que foi o fogo, que Elias chamou fogo do céu, falou assim, cara, se Deus é real, o Deus que for Deus vai trazer fogo. E o nosso Deus, se ele é real, você esquece o resto. Se recorre a ele. Ele é Deus, ele é real. Ele que pode suprir as suas necessidades. Se você quer força, pede a ele. Se você quer sabedoria, peça a ele. Se você quer qualquer coisa, cara, peça a ele. Ele é seu pai. Ele é seu Deus, sabe? O resto é balela, o resto não importa. O resto é resto. Nada disso aqui é real. Ele é real. E ela falou, eu fiquei um pouco incomodada com isso, sei lá o que. Eu falei, cara, o que a Bíblia diz sobre isso também? Que a paz seja o árbitro em vosso coração. Se você não tem paz, então não faz. É melhor coisa, cara. Se você não tá com paz, então fala. Ela falou assim, depois ela mandou, mandei uma mensagem para ele, falei que eu não quero também, e sei lá o quê. Eu falei, é isso aí, então. Então é isso aí, cara. E não sei, cara, e Deus tem que continuar a trabalhar em mim, acho que em todos nós, para a gente continuar trazendo a verdade do evangelho para as pessoas, sabe? Na vida prática. É a menina que pediu, sei lá, boas energias para o índio. Não é pedir para o índio, pede para Deus. É o cara que precisa de fralda, dá fralda pro cara, ora com ele junto, pede para Deus transformar. É a vida prática do cristão, é isso que Deus está me incomodando. Só para complementar o que a Stephanie e o Levi falaram, que eu fiquei incomodado de falar, essa questão de santidade e fazer. Eu estava pensando nisso esses dias, porque quantas vezes você está querendo fazer, você está naquela de vou fazer, e acontecem várias coisas, e aí de repente, tipo, você peca, ou você erra, ou você começa a pensar um monte de loucura, e aí vem aquela voz do diabo e fala, viu, tá na mesma, você não consegue, não sei o quê, e você começa a desanimar, e você fala, eu sou um lixo mesmo, que não sei o quê, e você fica mal, cara, você fala, eu não sou digno. Mas eu acho que assim, o dia que a gente entende, eu não sou digno mesmo, e só que isso não depende de mim, é Deus. Ele vai fazer independente da minha situação, sabe? Ele quer me usar, mas eu só preciso ser um canal. Ele não está se importando que eu pequei ou eu não pequei. Não é por você, né? Eu tô santo agora, então vai acontecer porque eu tô santo. Eu pequei, então não vai acontecer porque eu tô em pecado. Cara, se Deus quiser, enquanto você está falando para alguém ou você está fazendo alguma coisa, ele toca na sua vida e toca na vida do cara também, e aí? E saem os dois transformados de lá. Entendeu? Mas é isso que eu tenho pensado muito. Só basta você se colocar ali, porque eu acho que isso é uma armadilha, cara, para a gente desanimar e falar, pô, caí de novo. Cara, mas e daí? Você vai cair. É aquela coisa que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, eu sempre faço, mas enchei-vos do Espírito, mas sujeitai-vos a Deus. Sabe? E esse tipo de coisa que, mano, começa a mudar seu caráter, tipo, começa a entrar assim no seu coração, e você vai... Cara, eu não sei explicar. Isso vai entrando de uma forma que você fala, eu posso, porque é para ele, não é por mim, é por causa dele, não é por minha causa. Sabe? Esse tipo de coisa muda, é como se rodasse uma chave na sua cabeça, e você sai daquele estado de inércia, aquele estado gosmento, que você não vai, não fica, você fica preso, sabe? Isso é a pior coisa, cara, porque você quer fazer, mas você fala, e você fica naquela lenga-lenga. É igual uma vez, uma semana atrás, eu acho. Eu estava no busão, voltando para casa, umas 9h30 já. Aí me entra um cara, começou a fazer um maior escândalo no ônibus, não sei o quê. Falou que eu era o Harry Potter, depois começou a zoar comigo lá, falou que eu era o... nem lembro, mano. Começou a zoar comigo, eu comecei a zoar também, né? Aí daqui a pouco o cara, porque eu tô isso, eu tô aquilo, porque Deus, o cara começou a pregar para mim. Eu tô indo lá pra Biqueira, mas é o segundo busão que eu entro e eu tô pregando, não sei por quê. Eu fiquei, mano, eu tenho que orar com esse cara agora.
Cara, aí, naquela hora, bate aquela racionalidade, você fala, mano, será que você fez na minha cabeça? Só que aquilo tá na sua cara. Esse 1 minuto que eu pensei, o cara saiu do busão, eu não consegui passar a catraca do busão e o busão não quis parar para eu descer. Porque eu falei, para aqui agora. Não, não dá, só vou descer, parar lá na Consolação, no Mackenzie, e o cara saiu na Paulista. Eu falei, mano, já era. Aí, tipo, eu cheguei em casa mó revoltado, tipo, cheguei em casa mal pra caramba, fiquei com peso na consciência, falei, o que que eu fiz, velho? Eu devia ter saído do busão, falar com aquele cara. Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, se Deus não usou minha vida, com certeza enquanto ele tá descendo pra biqueira, vai passar alguém e vai usar a vida do cara para falar de Deus para ele. E quem é o maior beneficiado? É o cara que se deixou ser usado por Deus. Só que ele não vai agora me punir ou ficar naquela, você errou, então as portas fecharam, não aparece mais ninguém. Porque, mano, cabe só a gente se falar, ok, Senhor, reconheço, oro por esse cara, que Deus abençoe, coloca alguém lá. E na próxima atrás, eu quero fazer, sabe? Eu quero fazer, que eu aprenda com isso. E na próxima que um maluco me parar dentro do busão e ficar pregando para mim, que é o que ele está fazendo, eu saio e falo com ele e Deus usa a minha vida para poder transformar a vida daquela pessoa. Isso me fortalece, isso é testemunho, transforma a minha vida, transforma a vida do cara. Sabe, eu acho que essas coisas práticas, essa mudança de mentalidade, não depende da condição que você está. É por causa de Deus, sabe? É por causa dele. É tipo, não é por sua causa, não é por causa da sua condição, é porque ele quer fazer, é só você deixar, sabe? Eu acho que é isso. E ao passo que isso vai acontecendo, Deus vai transformando sua vida. Então, eu achei interessante pontuar isso, porque eu acho que isso passa na cabeça de todo mundo, não só na minha. Eu só quero fazer só quero pontuar algo. Não, pai. Então, mas você... Não, peraí. Só quero que você abra em Tito 2. Eu quero ver se eu explico um pouco. 2:11, tá? Eu estava lendo isso lá em cima com os jovens que estão fazendo bem-aventuranças. O que Israel está falando tem muito a ver com o que a gente estudou hoje lá em cima. Toque em alguns pontos das coisas que falamos lá em cima. Nós somos apenas um canal. Nós somos um vaso de barro, mas ele contém um tesouro precioso que é a presença de Deus. Né? O precioso não é a gente, o precioso é a presença de Deus em nós. Mas em 2:11 ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que se você espera ficar o crente 100% para começar a fazer as coisas de Deus, pode esquecer. Pedro e os apóstolos todos não eram 100% quando começaram a fazer as coisas para Deus, mas a graça nos educa. E no processo de educação, você passa o exercício, a pessoa ela pode acertar e pode errar. E você passa de novo, e você passa de novo, e você passa de novo. Isso não quer dizer que a gente pode ser leviano com o pecado e falar, eu vivo uma vida torta e Deus vai me usar de qualquer jeito. Porque não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é a nossa santificação e é para isso que serve a graça de Deus. Eu só quero fazer esse ponto para que ninguém pense assim, porque certamente você não falou que a gente pode viver levianamente, né? Eu entendi. Mas só para deixar o ponto aqui, não é assim também você vive a gandaia que Deus vai te usar de qualquer jeito, porque nós estamos aqui como representantes de Cristo. Eu estava falando lá em cima que quando os cristãos foram chamados de cristãos em Atos, foi porque eles viram Cristo neles. Né? Só isso. Mas a graça de Deus nos educa para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, legal que tem que renegar, que significa negar de novo. Todo dia tem que negar, todo dia tem que negar, porque senão a gente fica impregnado daquilo. Todo dia tem que negar, todo dia tem que negar. A gente vai renegando e a graça de Deus nos ensina essas coisas. Eu vivi com muitas lutas durante muitas décadas, mas eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Deus sabe como eu queria vencer meus fantasmas. Um dia Deus me deu vitória sobre os fantasmas. Podia, mas não deixei de fazer o que Deus mandava fazer. Agora, uma coisa é certa. Depois que você vence fantasmas, é exponencial a diferença. Então, quanto antes você vencer, melhor. Então, assim, entenda que Deus pode te usar já, com todas as suas dificuldades, mas não se acomode. Não se acomode. Lute para vencê-las. Lute para vencê-las. Você vai obter suas vitórias. Amém? Eu queria contar aqui uma experiência que eu tive com Deus recentemente. Trazer também
uma mensagem para a igreja. Acho que vocês todos já sabem que a igreja passou por um tempo muito difícil, né? Financeiramente, pessoas saindo da igreja. E tudo isso me entristeceu muito, porque essa igreja é minha casa, é minha família, né? Eu nasci nessa igreja, cresci aqui, e foi um período em que nós não sabíamos quando seria o nosso último culto nesse salão. E eu ficava muito triste por saber disso, porque eu realmente amo muito essa igreja. E nessa tristeza toda, eu me posicionei diante do Senhor e eu comecei a orar. Eu lembro que numa quinta-feira, voltando do culto, eu perguntei para meu pai, pai, o que está acontecendo com a igreja? E ele me falou tudo o que estava acontecendo, todos os problemas que a gente estava enfrentando. E naquela noite eu cheguei em casa, me fechei no quarto, pus o joelho no chão e comecei a orar. Chorei muito, muito, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de nós e que nos sustentasse, porque eu amo essa igreja. E eu comecei a orar e a orar. Veio oposição, claro, sempre vem, né? O diabo se incomoda quando a gente ora. E eu obtive resposta de Deus. Não demorou muito. Eu não sei se foi... Isso foi uma quinta-feira, não lembro se foi na sexta-feira logo em seguida ou se foi uma semana depois. Eu não sei dizer, não lembro. Mas o que eu me lembro é que eu acordei sexta-feira de manhã, estava me arrumando para ir para a escola e vieram duas palavras na minha cabeça. A primeira delas foi: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu entendi que era para a igreja, de modo geral. Naquele mesmo dia eu soube por uma notícia da Folha de São Paulo, se não me engano, que tinha se aberto uma cratera na quadra do Singapura. No dia seguinte, a pastora Cleusa veio aqui e entregou a mesma palavra sobre o Singapura. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Exatamente a mesma palavra. Você lembra, né? A segunda palavra que eu recebi naquela manhã foi que Deus proverá. E veio à minha mente a história de Abraão. Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. E Abraão foi porque ele sabia que Deus tinha dado Isaac. E ainda que ele morresse, Deus tinha poder para ressuscitar. E eu fui orando aquilo, fui orando. Nós fomos ao monte e continuamos orando. E muitos sabem da palavra que minha mãe recebeu, de que Deus enviaria provisões. E ele enviou. Deus tinha dito para mim, Deus proverá. E ele mandou todas as provisões. E eu lembro, isso foi antes das férias. E eu passei as férias inteiras orando muito. E é o que a Bíblia diz, né? O choro pode durar uma noite, mas pela alegria vem amanhã, pela manhã vem a alegria, né? E foi um período muito triste, mas depois, quando chegou o aniversário da igreja, foi um momento de muita alegria para mim, porque eu soube que a igreja tinha provisão, a igreja tinha sustento para se manter aqui, Deus tinha enviado, e além disso, Deus deu um presente. Nossa, eu fiquei muito feliz. Nós ganhamos 12 igrejas em Moçambique, eu não sei de onde elas surgiram, eu só sei que eu quero ir para Moçambique. E eu fiquei muito feliz com tudo isso, porque eu orei e Deus respondeu as minhas orações. Então eu quero abrir em alguns textos, João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em 2 Crônicas 14, versículos 11 ao 13. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Tiago 5:16. No final do versículo,
muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu experimentei esses 3 textos, né? Eu orei, eu clamei ao Senhor, Ele respondeu e eu obtive resultado. O Senhor providenciou tudo que nós precisávamos, o Senhor respondeu as minhas orações. E depois que eu soube de todas essas boas notícias, eu orei exatamente o texto que a pastora Cleusa trouxe aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E eu lembro que quando eu estava triste, eu chorei na presença do Senhor. E quando eu me alegrei, eu também chorei na presença dele. E o Senhor é lindo, né? Essa é a palavra que eu queria trazer hoje. Glória a Deus. Débora, você vai querer falar? Não, filho. Eu não sei se tinha algum dos jovens, dos que estavam naquela roda. Eu quero falar pela Débora, porque a Débora é muito tímida ainda. Jesus vai te libertar, viu, filho? Você tem sim. Ela tem. O que ela falou para mim, eu sei que ela tem. Essa semana, então eu vou falar. Ela chega para mim, na hora do almoço, e fala: nossa, aconteceu uma coisa muito louca hoje. Viu? Ela acorda assim, né, pela manhã e vem um cântico à mente dela, né? Eu fiquei espantado porque ela escuta umas músicas tão estranhas, mas não tinha nada a ver com o tipo de música que ela gosta de escutar, né? Agora que ela, enfim, bom. O Senhor é a minha luz, acho que era essa, e a minha salvação, enfim. E aí disse que ela levou a Bíblia à escola, e eu fiquei assim, é que eu estava sentado, por isso que eu não caí. Eu falei: a Débora está levando a Bíblia à escola, graças a Deus. E ela abriu a Bíblia na sala. Eu falei: graças a Deus. E ela abriu a Bíblia assim, aleatoriamente, e cai exatamente o mesmo texto. O Senhor é minha luz, é minha salvação. A menos que a Bíblia dela seja viciada ou tenha um marca-texto, para mim isso é indício de que Deus começa a falar com ela também. São as primeiras graminhas de que Deus começa a falar com mais gente aqui nessa igreja. Eu vou abrir para mais 2 pessoas só falarem, porque senão não dá tempo, né? E assim, já são mais de 9 horas. Mas esse era um culto que a gente podia ficar até 23 horas, 24, sem problema nenhum, porque há aqui algo de Deus muito importante acontecendo. Eu vou abrir 2, uma porque a Feliz já levantou a mão. Você vai querer falar, Marina? O pastor quer muito falar. Você quer falar, pastor? Ok, ele está sendo coitadinho. Vamos orar pelo tadinho de mim agora, que saia de... Bom, enfim. Vem, Celi, faz favor. E nós vamos, então, 2 palavras e nós vamos cantar Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ok? Você tem? Então vem depois a Marina. E aí nós vamos encerrar. Embora pudéssemos ficar até meia-noite hoje, que há algo de Deus para acontecer aqui. Amém. Algo de Deus acontecendo aqui. É um tempo de avivamento nessa casa. Eu achei que era só comigo, mas eu sei que não é só comigo. E tudo isso foi comprovado aqui essa noite, que o Senhor tem um tempo novo com essa igreja. Quem quer entrar nessa? Às vezes a gente vê, acontece comigo, acontece. Eu sempre falei: Senhor, eu quero que acontece comigo. Só que eu tive que me dispor. E o que eu mais escutei essa noite de todos que vieram aqui, eu me dispus. E eu falei para o Senhor em casa: gente, é tempo de escolhas, eu tive que escolher. Eu saí do trabalho, eu fiz uma escolha de sair do trabalho. Eu sei como me custou isso, porque para quem está acostumado a trabalhar e ficar em casa, às vezes é entediante. Mas o que é entediante se você tem uma palavra de Deus com coisas novas, fresquinhas todos os dias? Isso está sendo bênção para a minha vida. Então eu vou afirmar o que eu falei aqui. Há um tempo de avivamento para essa igreja. E eu quero estar nessa. Posicionamento e se dispor são os 2 pontos principais que eu quero falar. Tem um louvor que eu tenho escutado, falou muito comigo, Kleber Lucas: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Muitas vezes a gente tem que deixar muitas coisas para trás para a gente pegar o novo de Deus. Confiar e esperar no Senhor. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, nosso coração ele entra em sequidão, onde pode entrar amargura, ressentimento, e a gente fica sempre se questionando de muitas coisas. Por que não acontece isso? Mas por quê?
deixamos de desfrutar das promessas deles e acabamos por não frutificar, porque os nossos olhos não estão no Senhor, e sim nos nossos problemas. A gente esquece de olhar para o Senhor toda vez que a gente se olha para o problema dos outros, problema nossos, problema da nossa família. Então, nós precisamos restaurar o altar. E o altar, quando ele está em ruínas, o Senhor não pode vir e habitar. Então, essa noite é isso. Eu peço para o Senhor que esse avivamento, que eu sei que Ele está chamando para essa igreja, que se derrama aqui de forma sobrenatural, essa noite. E que nós deixamos o Senhor ser Deus na nossa vida. Eu li Eclesiastes 3:21. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, o que tem nos dado esperança. Amado, o que dá esperança para a gente? O que traz esperança? Então, eu quero contar experiências que eu tive. Quem conhece as 4 leis aqui? Eu confesso para vocês que há algum tempo eu esqueci das 4 leis. É como se ela nem existisse para mim. Ela não fazia mais parte da minha vida. E aí, numa pregação aqui no domingo, o Senhor falou poderosamente comigo. O que você está fazendo? O que eu te dei? Está aqui, querido, está aqui, está aí. Não é coisas novas. O depósito está aqui. Ele não mudou, ele continuou o mesmo. Essa pregação foi tremenda e foi um marco na minha vida, foi uma divisória mesmo, dividiu muito. E aí eu tive uma experiência, uma pessoa que nem é do meu convívio, ela não faz parte do meu convívio, ela não vem na igreja, eu não converso com ela, ela é colega do trabalho do Berg. Então, eu via ela no máximo uma vez no ano, nas festas de confraternizações que nem existe mais. E aí ela me ligou do nada, Celi, você pode me levar, ela está afastada do trabalho, você pode me levar no INSS, eu preciso fazer lá a perícia, eu preciso fazer a perícia. Eu falei, levo. Achei estranho. Eu falei, nossa, tanta gente que ela poderia levar, nem converso com ela. Posso, te levo na perícia. Lá no fim do mundo. Nunca fui, não sei nem onde é que ia, mas fui. Então vamos. Acordei 6 horas da manhã, vamos lá, vamos levar ela na perícia. Quando ela foi lá fazer todo o procedimento, eu falei, deixei o carro na rua, agora eu vi que aqui tem estacionamento, eu vou pegar o carro e levar para o estacionamento daquele lugar. Quando eu coloquei o carro lá, já vi um rapaz, que é o Flanelinha, que fica tomando conta lá. E sabe quando você se incomoda com uma coisa? Eu me incomodei com aquele menino desde a hora que eu vi ele, mas eu não entendia. E aí, quando eu abri a Bíblia, 4 leis. Eu falei, 4 leis nele. Quando eu fui falar com o menino já começou a chorar. Nem falei muito. O menino já começou a chorar. E ele falou assim, eu sou filho de pastor. E está desviado. Eu não precisei falar muita coisa, mas eu quis ser usada pelo Senhor, eu me dispus. É fácil, gente, eu não sabia que era tão fácil. É só você se dispor, você não precisa fazer nada, porque não é você. Não é minha força, não é muito falar, mas se você deixar o Senhor falar, Ele vai falar tudo o que precisa ser falado naquele momento. Eu não sei o que eu falei, mas o Senhor falou. E o menino se comoveu com aquilo, e o menino foi tocado. E o Senhor falou o que ele precisava ouvir. Eu não sei se aquele menino vai voltar para a igreja, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem um propósito naquilo. Eu fui naquele lugar, não foi porque meramente eu queria ir, ou sei lá, porque o Senhor queria que eu fosse naquele lugar. O Senhor queria que eu estivesse naquele momento, naquela hora. A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Só isso. Você não precisa falar muita coisa. Você tem que estar no lugar certo e na hora certa. E aí o Senhor vai falar o que você precisa. O que Ele precisa falar. Então, hoje é isso que eu falo para vocês. É se dispor. É tempo de avivamento nessa casa. Vamos deixar o Senhor? Vamos deixar Ele fazer o que precisa ser feito? Vamos deixar? Vai ser lindo o que Ele vai fazer, gente. Vai ser tremendo o que Ele vai fazer. Ou melhor, o que Ele já está fazendo em nós. Porque é para a glória dEle, é para o nome dEle ser glorificado, igreja. Não é para o nosso nome ser glorificado, por isso que vai ser lindo, igreja. É porque Ele quer fazer, igreja. Se dispõe na mão do Senhor. E Ele vai cuidar dos seus, Ele cuida do seu trabalho, Ele vai cuidar do seu emprego.
Ele vai cuidar da sua escola. Você precisa passar na faculdade, glória a Deus, ele vai te ajudar nisso. Cura, ele vai curar. É alegria, falta alegria. Isso, alegria da salvação. Ele dá alegria também, igreja. É paz no Espírito. É o que você precisa, é paz no Espírito. Igreja, ele tem paz para você essa noite. Ele tem alegria. Você se dispõe hoje, igreja. Você vai se dispor, igreja. Deixa ele ser Deus na sua vida, igreja. E obras maiores ele vai fazer, igreja. Amém. Vou falar rapidinho. Deus é muito didático comigo. E como o Vitor sabe, essa semana eu voltei a fazer regime. E as meninas vão entender que eu falo melhor que os meninos, mas é fácil. Quando a gente resolveu casar, tal, eu falei, tô gorda, preciso emagrecer. Então rolou a história do sobrepeso e tal, né? Falei, nossa, não é possível, eu tô com sobrepeso, eu nem percebi, não sei o quê. Eu falei, nunca mais eu vou chegar nesse peso. Aí consegui emagrecer e chegar no peso que eu queria para o casamento, né? Cheguei toda feliz lá, 58 quilos. Nem vou falar para vocês quantos que eu tinha antes. Eu falei assim, acho que eu nunca mais vou pisar aquilo. E aos poucos, né, você vai achando tudo normal. Aí você come, um dia mais você come pizza, né? Aí o outro dia você come chocolate, é só um chocolatinho e tal. Resumindo, 6 meses depois do casamento, eu estou no mesmo peso que eu estava antes de casar. O que eu queria falar para vocês é que Deus fala comigo dessa maneira, ok? Podia ser assim sem ter engordado, mas... Quando eu me converti, eu recebi Jesus e aquilo era a minha maior alegria. E nada mais roubava aquilo de mim. Podia acontecer qualquer coisa. Eu sabia quem era Deus. E aquilo não roubava a minha alegria. E as coisas vão acontecendo e parece que a nossa alegria vai minguando. E todas essas coisas da igreja, que a Elia falou. Lá em casa, o Vitor com dor, 15 dias com dor, não sabe de onde, e não é curado. E, meu Deus, o que está acontecendo? E parece que isso nunca vai embora. Aí, arrumo o carro para vender. Aí eu ralo o carro, não é possível. Arrumo o celular. Fico no dia do aniversário sem celular. Cai o celular, quebra o celular de novo. Aí você fala, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada. E, em vez da gente continuar glorificando a Deus, parece que você vai se afastando. E essas coisinhas que parecem não ser nada, vão te minando, você vai ficando gordo, que nem o Israel falou, sabe? Tipo um gordo espiritual, assim. Parece que você já não tem mais vontade de ir na igreja, você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de louvar, você não tem mais vontade. Fala, tá dando tudo errado. E, eu cantei essa música também. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Uma vez o Vitor estava lá dentro do hospital, porque você não pode ficar junto, recebendo soro. Isso antes da gente ser casado. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Não importa se ele está com dor, se ele está sem dor, o que está acontecendo. Eu vou louvar ao Senhor. E Deus me renovou. E o que eu queria falar é isso. A coisa leu o versículo, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí, na versão revista e corrigida, fala assim, no 5, no 4. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul, ou como as correntes do Negueb. Faz-nos, Senhor, regressar. Reavive em nós, que a gente não deixe essas coisinhas entrarem e quebrarem nossa comunhão com Deus. Pouco me importa se o celular está quebrado, se o se o carro está batido. É um raladinho de nada, mas eu acabei de arrumar, tô pagando o conserto ainda. Não importa, não é essas coisas que me trazem alegria. Sabe, de repente a gente começa a entrar numa loucura, é conta. Quando vocês casarem, vocês vão casar, vocês vão ver. Começa a ter conta, você fala, tem que trabalhar. Calma, Deus me ajuda, Deus abençoa, sabe? Tipo, eu não tinha dinheiro para fazer um churrasco, eu tive uma mega festa de casamento. Tipo, eu ganhei tudo. Por que agora ele vai parar de me abençoar? Então, assim, é isso. Tipo,
Deus usa quando Ele quer, mas às vezes a gente vai deixando as coisinhas entrarem e a gente mesmo fica gordo, se afasta e não quer as coisas de Deus. É um regime, é um renegar as coisas de Deus, é renegar o doce todo dia. Não vai fazer falta. Quando eu estava magrinha, eu nem lembrava de doce, nem queria saber de doce, sabe? É a mesma coisa espiritual. Eu acho que se a gente começa a se santificar mesmo, tirar de lado essas coisinhas do dia a dia pequenininhas que nos afastam, Deus vai nos usar muito mais, com certeza. E nós seremos felizes, porque a nossa alegria está nele, não nessas outras coisas. Amém? O que eu queria falar é um pouco que o Rael estava falando, que a gente está meio que vivendo tudo isso junto. E uma coisa que incomoda a gente é o costume. A gente tem costume das coisas. As coisas começam a virar costume. A gente se acostuma às coisas e o tempo vai passando e a gente fica nessa gosma que você falou, fica parado aqui, só no costume. O costume é ruim. Eu comecei a pensar nisso e falar, tipo, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aí eu fiquei pensando, Jesus veio para dar vida. E ele fala que o caminho é estreito. Tipo, pra mim parece uma incoerência, porque o caminho é estreito, como é que eu vou ficar, tipo, nessa, tá ligado? Aí ele fala aqui, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E eu fui ver o que é vida no dicionário. Pô, a gente sabe que vida, minha vida e tal. Vida é o estado de atividade incessante comum aos seres. Tipo, é atividade incessante. Se a gente está acostumado, a gente está parado. A gente está estagnado. A gente não está nesse estado incessante, a gente não está vivendo. A gente fica nessa. De não fazer nada e achar que Deus não está fazendo, ou Deus não vai cumprir. Mas é porque a gente não está vivendo, a gente não está buscando. E o caminho é estreito, porque a gente tem que seguir, a gente não pode parar. Se o caminho é largo, a gente para, fica pensando e tal, e fala assim, aqui tá bom, estou acostumado com isso aqui. Mas se o caminho é estreito, você fala, não, eu tenho que continuar, eu tenho que viver, eu tenho que ficar nessa atividade incessante. Eu não vou prolongar muito, porque o Fábio pediu para ser rapidinho, então é isso aí. Ok, sobe o grupo de louvor aqui, vamos terminar com esse cântico. Você quer falar? Então vem. Vem, pastor, isso. Enquanto ele vem aqui, só deixa eu finalizar uma coisa que ficou muito clara para mim durante alguns testemunhos. Eu comecei falando sobre a questão da viagem, né? O Israel falou sobre a coisa, falou, fica cansado com a igreja, e o Dante retomou agora. A gente vai ficando cansado, a gente põe a culpa em tudo e em todos. E uma coisa que foi tônica na maioria dos testemunhos foi assim, eu fui buscar o Senhor. E ele falou, a gente estava orando e pedindo perdão a Deus lá no quarto. 100% das vezes, a gente põe a culpa em tudo, na igreja, no pastor, no louvor, nos outros, mas é sempre a gente. É a gente que perde o foco. Entenda isso. Nunca é o Senhor que erra. É sempre a gente que perde o foco. Quando a coisa saiu, vai orar e vai perguntar a Deus o que foi que aconteceu, por que eu deixei esfriar, e volta à prática das primeiras obras. É sempre a gente. Pensei que eu não ia ter chance. Depois do que eu vou falar, vou perder todas as chances. Aí você caçado definitivamente nessa igreja. Os galos me acordaram às 4:45. 5:30, nós pegamos uma estrada. 12 horas eu estava em Salvador. 74, quase 75 anos. Mais um de 40, quase 40 e outro um pouco mais novo. Ficamos até às 4:15 para pegar o avião e subir aos céus. Depois, caio aqui em São Paulo, às 6, quase às 7, e consegui sair das bagagens. Uma desorganização total, um caos. Depois pego um ônibus terrível para chegar no Tatuapé. Chego aqui e vocês me provocam do começo ao fim. Esta menina, fica você sabendo que por causa do Senhor, eu perdi um jovem na igreja. Por causa do Senhor. Ele me tirou um jovem da igreja. Ele veio se queixando do joelho. Bom, oramos, ele sarou, ele veio dizer que sarou e não veio mais porque ia jogar bola no domingo de manhã, e o culto era domingo de manhã. Quer dizer, nós oramos, o poder de Deus chegou nele, ele sara, mas sarou totalmente, ele foi jogar bola, nunca mais apareceu. Era do Mackenzie, por coincidência. Trabalhava.
Vocês me provocaram o tempo todo. Tudo que vocês falaram aqui, sabe, colegiais, pré-universitários, universitários, vocês aqui falando, e estavam falando de uma coisa que tem uma organização chamada Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. É engraçado. 4 leis, depois a irmã falou. É para universitário que aquilo foi feito, não foi feito para favelado, sem nenhum desprezo. Eu gosto de trabalhar com a gente humilde. Voltei lá do sertão, trabalhando com gente humilde. Então, não tem essa conotação de desprezo. Mas, amados, alguém falou que era difícil, disse que não era difícil. Eu não sei se foi você, se foi você. Não é difícil. É claro, aquilo foi feito para universitário. Por outro lado, eu tenho umas músicas. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou hippie mesmo já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Coisas tremendas. Vocês me provocaram aqui o tempo todo. Fala de Jesus para a pessoa. Leva ela a Cristo. Alguém não levou, o pastor da outra igreja levou. Você perdeu a chance. Mas tudo bem, houve o fruto. Glória a Deus. Você é participante daquele fruto. Glória a Deus. E peca, então não vai fazer a coisa. Mas, querido, o sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Respiração espiritual. Não é porque você caiu numa esparrelinha aqui ou uma maior ali, não é por isso que você vai parar de servir a Deus, porque você vai se apresentar a Deus, você vai fazer respiração espiritual. E aí lembrei de outra música, Fábio, tremenda. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já conheceu essa música? Sabe, eu sou de uma igreja tradicional. Não se fazia nem apelo. E a gente nem sabia das coisas. Aí, lá na década de 60, 70, Jovens da Verdade, Novo Céu e Nova Terra. Você pode ir no YouTube, você vai achar, eu achei lá na Bahia, no sertão da Bahia, achei lá. Essa música entrou e nós, presbiterianos, falamos, o que é esse negócio de nascer de novo? Ninguém sabia o que era nascer de novo. E Jesus disse, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Era um absurdo. Sabe, queridos, eu estou querendo dizer que vocês estão despertando para as coisas que Deus tem falado o tempo todo. E eu estou vibrando aqui dentro, porque o Senhor vai fazer grandes coisas com a sua vida. Vai fazer coisas extraordinárias. Porque Ele é isso mesmo. Estava voltando com o Rafael no metrô e ele estava vibrando. Lá, em 3 noites, 15 almas colhidas naquele povoado. Depois conto mais. Mas, ao mesmo tempo, ele estava abrindo Araraquara. Nós estivemos em Araraquara hoje, ainda estamos lá. Mais de 30. Mais de 30. É um avivamento mesmo. E se vocês vêm dar esses testemunhos e acreditam neles, Deus está operando coisas e vai operar mais. Porque Deus não é complicado. Deus é tremendamente simples. Para não ser mais extenso, vou ficar aqui. Mas tem mais umas musiquinhas gostosas para cantar. O que você vai cantar mesmo? Ele é bebido. Mas tem uma música que eu cantei 2 músicas para 2 senhoras lá. Elas começaram a cantar comigo. Na primeira cantada, uma já estava cantando igual. Você já ouviu essa música antes? Não. Como é que ela estava cantando? Eu não sei. Mas ela cantava e cantava bem. Nós fomos numa casa ontem à noite. Uma casa do sertão baiano. Estavam lá 60 pessoas. Primeira vez que fomos naquela casa. A casa não é lá onde tem a igreja que vocês viram aí.
é o povoado vizinho. Já está Laje de Dentro. O homem da casa, um moço ainda, ele tem um problema que deu na vista, agora oramos por ele para que ele se cure, seja curado, e ele disse, a minha sogra é um problema, e eu não sei o quê, ela disse que nunca vai querer saber de crente e tal. Depois, à noite, essa sogra estava lá. Mas os crentes são tão alegres. Me arrepia aqui, querido. Ele disse que ela não queria saber nunca daquilo que eles estavam crendo. Ele ofereceu a casa, abriu. Coisas lindas acontecendo. Mas a primeira música que eu comecei a cantar é uma música que toca muito no coração. Eu queria que o Beto estivesse aqui. O Timóteo está aí? Ele viajou? Cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em... Alguém falou disso? Em alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Eu comecei a cantar naquela sala, 3, 4, 5 pessoas, desceu uma unção do Espírito entre nós. E eu estava mais rouco do que estou agora. Eu sabia cantar muito bem essa música, agora meu tom fica assim, mas tudo bem. A unção caiu ali. Eu cantava e chorava. Cantei mais 2, mas uma não vou poder cantar porque ela é muito aguda, ela precisa de uma voz, da Janice, vencedor por Cristo. Mas você pode entrar no YouTube, você pega lá e você vai ver Cristo é meu. É uma coisa linda, é uma coisa linda. E depois, logo, aí começaram a vir outras, Deus é real. Não dá, é muita coisa. Essas coisas chacoalham a gente. E você, não, eu estou falando dessas músicas porque vocês falaram aquilo que eu tinha visto naquelas letras, vocês falaram nas suas experiências pessoais. É disso que eu estou falando. É dessa comunicação do Espírito Santo que está se fazendo forte entre nós. Creiam, recebam em nome de Jesus. Eu vou pedir que você ore